O Papa que fez um pacto com o demônio. A história sombria de Sylvester II. A Igreja Católica sempre esteve cercada de mistérios e segredos, mas poucos casos são tão intrigantes quanto a lenda de Sylvester II. O Papa que, segundo rumores, teria feito um pacto com o diabo para obter conhecimento proibido. Este homem, que governou a Igreja no final do século X, era muito mais do que um simples líder religioso. Ele era um estudioso, um inventor e um cientista avançado para sua época. Mas sua inteligência incomum e sua afinidade com as ciências ocultas levantaram suspeitas de que seus dons não eram naturais. Mas será que essa história tem fundamento real? Ou tudo não passa de um mito criado pela Idade Média? Vamos mergulhar no mistério do Papa Sylvester II e descobrir se ele realmente teve contato com forças malignas. Se você gosta de mistérios sombrios, segredos ocultos e histórias aterrorizantes, não esqueça de se inscrever no canal News Web Doc. Ative o sininho para não perder nenhum vídeo e já deixe o seu like, porque isso ajuda muito a trazer mais conteúdos arrepiantes para você. Agora, respire fundo, apague as luzes e prepare-se, porque a história de hoje vai te deixar de queixo caído. Quem foi o Papa Sylvester II? O sumo pontífice acusado de feitiçaria e pactos demoníacos. A história de Sylvester II, antes de sua ascensão ao trono papal, está envolta em mistério e polêmicas que desafiam os limites da fé e da razão. Antes de receber o título de Papa, ele era conhecido como Gerbert d'Aurillac, um homem de intelecto extraordinário que ultrapassava os limites do conhecimento de sua época. A origem de um gênio medieval. Nascido por volta do ano 946 d.C., na região de Aurillac, França, Gerbert teve uma infância humilde, mas desde cedo demonstrou uma capacidade incomum para o aprendizado. Foi enviado para um mosteiro beneditino, onde começou seus estudos nas áreas tradicionais do clero: teologia, latim e filosofia. No entanto, sua mente inquisitiva ansiava por mais. Enquanto muitos se contentavam com os ensinamentos básicos da Igreja, Gerbert queria desvendar os segredos do universo, o que o levou a um caminho de conhecimento que muitos consideravam proibido: a jornada à Espanha e o contato com o conhecimento oculto. O destino de Gerbert mudou drasticamente quando foi enviado à Espanha, que naquela época estava sob domínio mouro. Diferente da maior parte da Europa, a cultura árabe possuía um vasto conhecimento científico, herdado dos gregos, romanos e persas. Gerbert estudou em cidades como Córdoba, Sevilha e Toledo, onde teve acesso a manuscritos raros e proibidos na Europa cristã. Ele mergulhou em estudos avançados de matemática, geometria, astronomia, alquimia, mecânica e até astrologia. Foi nesse período que começou a fabricar dispositivos altamente sofisticados para a época, como astrolábios, relógios mecânicos e instrumentos de medição astronômica. Sua genialidade o tornou uma figura única na Europa medieval, mas também levantou suspeitas entre os mais conservadores da Igreja. O sussurro das sombras, pactos com o diabo. A fama de Gerbert cresceu rapidamente, mas junto dela surgiram boatos sombrios. Muitos acreditavam que ele não poderia ter adquirido tanto conhecimento apenas pelos estudos convencionais. Algumas lendas afirmavam que ele teria feito um pacto com entidades demoníacas, trocando sua alma por um saber proibido. Um dos rumores mais persistentes dizia que Gerbert teria encontrado um livro de magia negra enquanto estudava com os mouros, e que, ao decifrá-lo, teria descoberto fórmulas capazes de manipular as forças do além. Outros afirmavam que ele possuía uma cabeça mecânica falante, que supostamente respondia perguntas sobre o futuro, algo que muitos associavam à bruxaria ou à intervenção demoníaca. Esse conhecimento, tão avançado para sua época, fazia com que muitos acreditassem que Gerbert era mais do que um simples estudioso. Ele era um feiticeiro, um servo das trevas disfarçado de homem santo. O conhecimento proibido e a lenda do pacto com o demônio. O gênio que desafiou a Igreja. Ao retornar à Europa, Gerbert d'Aurillac rapidamente se tornou uma das figuras mais influentes de sua época. Sua mente brilhante impressionava reis, nobres e clérigos, e ele logo ganhou prestígio entre os poderosos da Europa. Seu conhecimento não se limitava à teologia ou filosofia. Ele revolucionou a matemática, a engenharia e a mecânica,
introduzindo conceitos que moldariam o futuro da ciência. Ele foi um dos primeiros a popularizar o uso do ábaco na Europa, ajudando a transformar os cálculos matemáticos em algo mais preciso e acessível. Ele também teve um papel fundamental na introdução dos algarismos arábicos, que substituiriam gradualmente o complicado sistema de numeração romana. Além disso, ajudou a desenvolver os primeiros relógios mecânicos conhecidos no Ocidente, trazendo um novo nível de precisão para a medição do tempo. Porém, uma de suas criações mais extraordinárias foi a construção de um autômato, uma espécie de robô primitivo que, segundo relatos, movia-se sozinho e parecia ter vida própria. Isso causou espanto e desconfiança. Como um simples homem poderia criar algo tão avançado? Na Idade Média, onde tudo que não era compreendido era atribuído a forças sobrenaturais, muitos acreditaram que Gerbert não havia adquirido esse conhecimento de maneira convencional. Algo obscuro estava por trás de sua genialidade. Um pacto com o príncipe das trevas? Com o passar do tempo, rumores começaram a circular. Gerbert teria feito um pacto com o próprio diabo. Segundo as lendas, enquanto estudava na Espanha, ele teria se envolvido com ocultismo e praticado rituais proibidos. Durante suas explorações nos arquivos e bibliotecas árabes, ele teria encontrado um antigo livro de magia negra contendo segredos há muito esquecidos pela humanidade. Fascinado pelo conhecimento proibido, teria invocado um demônio e selado um pacto. Em troca de sua alma, o espírito infernal teria concedido a ele conhecimentos ilimitados, incluindo o domínio de artes mecânicas, alquimia e astronomia. Esse tipo de acusação não era incomum na Idade Média, pois qualquer avanço científico muitas vezes era associado à bruxaria. No entanto, no caso de Gerbert, a lenda não parava por aí. A maldição do Papa herege. Mesmo com essas suspeitas e boatos sombrios, Gerbert não foi impedido de ascender ao poder. Pelo contrário, seu prestígio cresceu tanto que ele foi eleito Papa em 999 d.C., adotando o nome Silvestre II. Porém, a história de seu papado seria marcada por eventos inexplicáveis e uma morte cercada de mistério. Os boatos sobre seu pacto infernal não desapareceram. Pelo contrário, eles se intensificaram, e muitos diziam que Gerbert estava destinado a pagar um preço terrível por seus pecados. E segundo a lenda, foi exatamente isso o que aconteceu. O Papa que sabia quando morreria. Quando Gerbert d'Aurillac foi coroado como Papa Silvestre II no ano 999 d.C., a Europa estava mergulhada em uma onda de medo e superstição. Muitas pessoas acreditavam que o mundo chegaria ao fim no ano 1000, devido às interpretações apocalípticas do livro do Apocalipse e aos sermões pregados pelos clérigos da época. O temor era tão grande que multidões se reuniam nas igrejas, clamando pelo perdão divino e se preparando para o juízo final. Silvestre II, com sua fama de erudito e alquimista, tornou-se uma figura ainda mais enigmática nesse cenário. Seus conhecimentos avançados e seu passado cercado de rumores sobre práticas ocultistas despertavam admiração, mas também medo. Muitos se perguntavam se ele era um iluminado ou um herege, um sábio ou um servo das trevas. O aviso infernal. À medida que seu papado avançava, as lendas afirmam que estranhos eventos começaram a assombrá-lo. Símbolos misteriosos surgiam em suas vestes. Objetos moviam-se sozinhos dentro do Vaticano, e sussurros inexplicáveis ecoavam durante suas orações. Alguns acreditavam que eram sinais de anjos alertando sobre o fim do mundo, enquanto outros diziam que eram cobrança do próprio diabo. Segundo a lenda, em seus últimos anos de vida, Silvestre II recebeu uma terrível premonição. Ele sabia exatamente o dia e o local em que morreria. Algumas versões dizem que essa revelação veio por meio de sua enigmática cabeça de bronze falante, que teria lhe dito: "Você morrerá dentro dos muros sagrados de Roma, como punição por seu conhecimento proibido." Outros relatos afirmam que ele ouviu a voz do próprio inferno, avisando que sua alma seria tomada em breve, e que não havia mais como escapar do pacto que supostamente havia selado anos antes. Tomado pelo desespero e pela certeza de sua condenação, o Papa teria tentado buscar o perdão divino, mas acreditava que nenhuma penitência poderia salvá-lo.
A maldição se cumpre. Em 1003, durante uma missa na Basílica de São João de Latrão, em Roma, Sylvester II foi acometido por uma dor insuportável. Ele caiu diante dos fiéis, gritando como se algo invisível o estivesse consumindo por dentro. Algumas versões dizem que ele começou a sangrar pelos olhos e pela boca, enquanto outras afirmam que seu corpo começou a apodrecer ainda em vida, como se estivesse sendo punido por uma maldição infernal. Os monges e cardeais que estavam presentes assistiram, horrorizados, enquanto o Papa, entre suspiros e gritos de agonia, confessava seus pecados publicamente. Em meio ao sofrimento, ele implorou que, após sua morte, seu corpo fosse desmembrado e enterrado em diferentes locais sagrados, para impedir que seu espírito vagasse pelo mundo. Sylvester II faleceu pouco depois, e sua morte ficou marcada na história como um dos acontecimentos mais sinistros do Vaticano. O túmulo amaldiçoado. Mesmo após sua morte, os mistérios envolvendo Sylvester II não terminaram. Seu túmulo, localizado na Basílica de São João de Latrão, tornou-se alvo de lendas sombrias. A mais conhecida delas diz que seus ossos começam a suar sangue toda vez que um papa está prestes a morrer. Segundo relatos, esse fenômeno teria acontecido antes da morte de vários pontífices ao longo dos séculos, o que reforçou ainda mais a crença de que Sylvester II estava ligado a forças além da compreensão humana. Mas teria ele realmente feito um pacto com o demônio? Ou teria sido apenas um homem de conhecimento extraordinário, cuja inteligência foi mal interpretada em uma época dominada pela superstição? Até hoje, seu nome continua envolto em mistério, sendo lembrado como o Papa que teria vendido sua alma em troca do saber proibido. Se a história de Sylvester II já era envolta em mistério e terror, um detalhe ainda mais macabro contribuiu para alimentar as lendas sobre seu legado sombrio. Seu túmulo, localizado na Basílica de São João de Latrão, em Roma, tornou-se o centro de um fenômeno inexplicável que intriga fiéis e estudiosos do oculto há séculos. O fenômeno sinistro. Os relatos mais antigos vêm de sacerdotes que, ao longo dos séculos, afirmaram ter testemunhado esse estranho evento com seus próprios olhos. Segundo os registros, a lápide de mármore que cobre os restos mortais do Papa, normalmente fria e seca, começa a exalar umidade, como se estivesse sendo impregnada por um suor espectral. O líquido que surge na pedra teria uma aparência incomum, ora cristalina como água, ora avermelhada como sangue, aumentando ainda mais o pavor entre os que presenciaram o fenômeno. O mais perturbador é que pouco tempo depois dessa manifestação, o Papa reinante acaba morrendo, reforçando a crença de que o túmulo de Sylvester II é um presságio da morte dentro do Vaticano. Coincidência? Ou punição sobrenatural? Mas o que explicaria esse fenômeno bizarro? Alguns acreditam que se trata de umidade natural vinda do solo, mas essa teoria não convence muitos religiosos, pois a Basílica já passou por inúmeras reformas ao longo dos séculos, e nenhum outro túmulo na igreja apresenta esse mesmo fenômeno. Outros, porém, veem isso como um castigo eterno. Segundo essa crença, a suposta aliança de Sylvester II com forças ocultas não terminou com sua morte. Se ele realmente fez um pacto com o diabo para obter sabedoria proibida, sua alma jamais teria encontrado descanso, ficando condenada a alertar o Vaticano sempre que um novo Papa estivesse prestes a morrer. Há quem diga que o túmulo chora porque o próprio Sylvester II está pagando um preço por seu conhecimento amaldiçoado, como se sua alma fosse forçada a anunciar o destino de seus sucessores. Um lembrete sinistro de que o inferno jamais esquece uma dívida. Casos documentados e relatos assustadores. Os registros sobre esse fenômeno não são poucos. Em pelo menos 3 ocasiões documentadas, o suor da lápide teria surgido antes da morte de papas importantes. Em 1590, dias antes da morte do Papa Urbano VII, um grupo de monges relatou ter visto a lápide de Sylvester II coberta por gotículas de um líquido translúcido. Urbano VII morreu logo em seguida, apenas 13 dias após ser eleito Papa, sendo o papado mais curto da história. Em 1903, antes da morte do Papa Leão XIII, clérigos do Vaticano teriam registrado a mesma manifestação. Poucos dias depois, Leão XIII faleceu, e o evento foi mencionado em documentos internos da Igreja.
Em 1958, o líquido teria aparecido na lápide pouco antes da morte do Papa Pio XII, um dos pontífices mais influentes do século XX. Os relatos continuam até os dias de hoje, e há quem diga que o Vaticano monitora discretamente o túmulo, pois teme que a antiga maldição de Sylvester II ainda esteja ativa. O Vaticano esconde algo? Diante dessas histórias, surge uma pergunta inevitável. O Vaticano reconhece esse fenômeno? A resposta oficial da Igreja é o silêncio. As autoridades eclesiásticas jamais confirmaram publicamente a autenticidade desses relatos, e qualquer tentativa de investigação é rapidamente desencorajada. Alguns pesquisadores que tentaram estudar o túmulo foram impedidos de prosseguir, aumentando as suspeitas de que o Vaticano pode estar escondendo algo sobre Sylvester II e seu legado sombrio. Seja um aviso sobrenatural, um efeito natural inexplicável ou uma lenda alimentada pelo medo medieval, o fato é que o túmulo de Sylvester II continua sendo um dos mistérios mais aterrorizantes do Vaticano. E a pergunta que permanece no ar é: será que um dia ele voltará a chorar para anunciar a morte de mais um Papa? Mito ou verdade? O Papa Sylvester II fez mesmo um pacto com o demônio? A história de Sylvester II continua sendo um dos maiores enigmas da Idade Média. Ele foi um homem brilhante e inovador, cujos conhecimentos avançados desafiaram as crenças e o entendimento de seu tempo. Mas até onde vai a verdade? E onde começa a lenda? O gênio incompreendido da Idade Média, Gerbert d'Aurillac, que mais tarde se tornaria o Papa Sylvester II, foi um dos maiores estudiosos do século X. Seu aprendizado com os mouros na Espanha lhe proporcionou acesso a conhecimentos que a Europa cristã ainda não compreendia, como matemática avançada, astronomia e mecânica. Ele introduziu o sistema decimal e o uso do zero na Europa Ocidental, conhecimentos que revolucionaram os cálculos e os registros financeiros. Além disso, construiu autômatos, dispositivos mecânicos que pareciam ter vida própria, algo que assustava as pessoas da época. Criou também um relógio mecânico, uma invenção extraordinária para um tempo em que as horas eram marcadas rudimentarmente pelo sol. Para uma sociedade mergulhada na superstição e na religiosidade extrema, tudo isso parecia magia ou bruxaria. A ignorância da Idade Média fez com que sua genialidade fosse vista como algo sobrenatural, levando ao boato de que ele só poderia ter adquirido tais conhecimentos por meio de um pacto demoníaco. Os rumores de feitiçaria e pactos demoníacos. Os boatos sobre Sylvester II não surgiram à toa. Ele era um papa que possuía um passado diferente da maioria de seus antecessores. Estudioso da matemática e da filosofia árabe, utilizava números e cálculos de forma incomum para a igreja da época. Dizia-se também que o próprio diabo teria previsto sua morte, e que antes de falecer, Sylvester II confessou sua aliança com o inferno e pediu para que seu corpo fosse despedaçado e espalhado em solo sagrado. Essa parte da lenda, porém, não possui registros históricos concretos, sendo mais um dos muitos relatos populares que cercam seu nome. Conclusão: um pacto real ou apenas superstição? Sylvester II foi, sem dúvida, um dos papas mais controversos da história. Para alguns, um homem brilhante e visionário que revolucionou o conhecimento europeu. Para outros, um líder eclesiástico envolvido com práticas ocultas, cujo legado está cercado de mistérios e maldições. O que é fato e o que é ficção? Ele fez mesmo um pacto com o diabo? Ou foi apenas um gênio incompreendido em um mundo dominado pela ignorância? Agora queremos saber a sua opinião. Deixe seu comentário e compartilhe esse mistério com seus amigos. Não esqueça de deixar o seu like para fortalecer o canal. Até o próximo encontro.